Olá, muchachos e muchachas! Vamos falar espanhol? Sou a professora Jaqueline Souza e nossa aula de hoje você irá aprender um tema básico, mas muito importante na língua espanhola, que são los pronombres personales, os pronomes pessoais. Para você começar bem, você precisa conhecer as pessoas do discurso, seja ele em um texto, em uma frase, em uma questão, em uma atividade. Os pronomes pessoais são palavras que usamos quando queremos falar de nós mesmos na primeira pessoa, do ouvinte referido pelo falante na segunda pessoa e o conjunto dos demais falantes na terceira pessoa. Vamos começar com a primeira pessoa do singular, yo, que corresponde em português ao pronome pessoal eu, muito utilizado na Espanha. Em outras regiões, pode ser pronunciado de diferentes maneiras, com o som de J, como por exemplo no Uruguai, Paraguai, yo. Na Argentina, é muito comum ser pronunciado com o som de X, show. A segunda pessoa do singular é o tu, corresponde ao tu do português. A diferença é que no espanhol o tu é acentuado. Usamos o acento diacrítico, o acento de diferenciação. Cuidado, quando o tu é acentuado, ele faz referência ao pronome pessoal tu. E sem o acento, ele vai se referir ao pronome possessivo, teu ou tua. O pronome pessoal tu é informal. Devemos utilizar com pessoas que nós temos intimidade, pessoas mais próximas, como amigos, familiares, conhecidos. O uso da linguagem informal. É importante saber que em muitos países latino-americanos usam na segunda pessoa do singular o vos no lugar de tu. Seu uso implica numa conjugação verbal diferente do pronome tu, como por exemplo, tu bebes, vos bebes. Tu comes, vos comes. O vos é usado principalmente na Argentina e em outras regiões. Vamos agora para a terceira pessoa do singular. São três: ele, ella e usted. Temos o ele, que corresponde a ele. Assim como tu, o pronome pessoal ele é acentuado. O ele com acento faz referência ao pronome pessoal ele. Já o ele sem o acento faz referência ao artigo definido o artigo o. Vimos o primeiro pronome da terceira pessoa do singular, que é ele. O próximo é ella, que corresponde a ela. E usted, que faz referência a você, senhor ou senhora. Vale lembrar que devemos usar para tratar com pessoas que não temos intimidade, pessoas que não conhecemos, pessoas mais velhas, no trabalho. Usar o tratamento formal para usted. Vamos agora para a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é o nos outros ou nos outras. Nos outros para masculino, para los hombres, e nos outras para feminino, las mujeres. Corresponde ao português a nós. E quando eu faço referência a homens e mulheres, eu vou utilizar o pronome masculino. Temos como exemplo, nosotros salimos temprano del trabajo. Nós saímos cedo do trabalho. Esse nós, ele está fazendo referência, tanto pode fazer referência a masculino como feminino, então nesse caso usamos o pronome masculino. Vamos agora para a segunda pessoa, del plural. Segunda pessoa do plural é vosotros ou vosotras, que corresponde em português a vós, e é usado para o tratamento informal, com pessoas que eu tenho intimidade, pessoas que eu conheço, meus amigos, familiares. Agora a terceira pessoa do plural. São três, assim como as três do singular, que são ellos, ellas e ustedes.
O ellos corresponde a eles no português. Ellas corresponde a elas. E ustedes corresponde a vocês, senhores e senhoras. E devemos utilizar no tratamento formal. Espero que tenha ficado claro o uso do tratamento formal e informal em relação aos pronomes pessoais. Quando eu me refiro a informal, no singular, se for uma pessoa, eu vou utilizar o tu ou vos, dependendo da região. Se for no plural, eu vou usar para o informal o vosotros para o masculino e vosotras para o feminino. Já o tratamento formal, se for no singular, referindo-se a uma pessoa, eu vou usar usted. E se for no plural, irei usar ustedes. Agora eu peço um pouco da atenção de vocês que observem a seguinte frase. Como se chama usted? No vestibular, pode ser a pergunta que o elaborador de uma prova possa utilizar o pronome usted. Na frase, o pronome pessoal usted tem relação à formalidade ou à informalidade? O usted sempre será formal. Para finalizar a nossa aula, eu deixo aqui um desafio, tá certo? Para você. Essa frase vai estar em português e vocês vão me responder o seguinte. Observem a frase. A senhora me disse seu nome? A senhora me disse seu nome? Essa palavra em destaque, senhora, corresponde em espanhol a qual opção? Opção A, tu. Opção B, ella. Opção C, usted. E opção D, nosotras. Deixe o seu comentário aqui abaixo, que eu farei as correções. Muitas graças, até a próxima aula. Hasta luego!